Então, o nosso assunto de hoje, pessoal, é sobre reserva de valor, porque ele acaba sendo uma modalidade de investimento que não é ligada a governos, né? Ela não é uma moeda estatal, porque quando se fala em moeda estatal, nós estamos falando de real, dólar, né, entre outras moedas, que a qualquer momento o governo pode imprimir mais papel, gerar inflação e quem sabe essa moeda, no passar do tempo, ela vai perdendo seu poder de compra, né? Enquanto o ouro, ele se provou aí no longo período do tempo, né, que ele acabou sendo uma reserva de valor. Quem comprou no passado acabou sempre mantendo seu poder de compra ou até ganhando com isso. Exemplos são os bancos centrais, né, que quando chega próximos de crise, que tem muita instabilidade financeira no mercado mundial, o que eles fazem? Eles acabam comprando ouro, né? E até aqui fica para todo mundo, né? Todo mundo deve ter assistido a última temporada de La Casa de Papel. Todo mundo viu como era armazenado ouro lá, né, no Banco da Espanha, né? Então toda a reserva do país estava em ouro, né? Por que disso? Porque é um metal precioso, ele é escasso e ele se provou ao longo do tempo aí como ele consegue manter o poder de compra, né? Diferente em uma crise que as moedas estatais elas podem perder, né, valor de compra e aí o país em si acaba perdendo suas reservas, né? Então ele tira do sistema monetário comprando ouro. O que é uma reserva de valor para vocês entenderem características, né, do que é reserva de valor? Precisa ser escasso, tá? Primeiro ponto para ser reserva de valor, precisa ser escasso porque isso mantém o poder de compra, o valor dela ao longo do tempo. Segundo, ela não pode ser deteriorável, uma reserva de valor, então não pode ficar, por exemplo, uma nota, se você deixar na tua gaveta por muitos anos, ela pode desbotar, algo do tipo, se você lavar, ela vai se perder, né? Então ela não pode ser deteriorável, essa é uma característica também de reserva de valor. Terceira, ela precisa ser aceita globalmente, né? Não só em algum local, ela precisa ter uma aceitação global para ser considerada uma reserva de valor. Ela precisa ter um longo histórico de aceitação. Aqui nós vamos falar sobre vários ativos, até o caso do Bitcoin, né? Na questão que uma reserva de valor, ela precisa ter tudo isso, ela primeiro precisa ter se provado no tempo, né? Para mostrar que realmente ela vai manter o valor do capital investido para o futuro, né? E mais tempo ainda, porque o histórico dela prova isso. E o último ponto seria que uma reserva de valor ela tem que manter sempre o seu valor intrínseco. O que é isso? Por exemplo, nós podemos dar o exemplo de uma moeda de 1 centavo aqui no Brasil, né? Porque é mais caro para você produzir uma moeda de 1 centavo do que o valor que ela representa. Então, isso mostra que uma moeda de 1 centavo ela não tem valor intrínseco, porque é mais caro para você produzir ela do que o poder de compra que ela te dá. Tanto que o governo já parou de produzir essas moedas, né? Então, esse é um exemplo básico, né? Sempre uma reserva de valor, por mais pequena que ela seja, ela precisa representar o seu valor intrínseco, que é o caso do ouro, né? Nós sabemos hoje, a grama do ouro está sendo negociada em torno de R$ 280 a grama. Então, perceba que uma quantidade minúscula tem o seu valor intrínseco nela, né? Então, alguns metais não têm esse valor intrínseco, o ouro conseguiu manter. Segundo, pessoal, aqui, porque muitas pessoas, nós vemos quando os assuntos começam a entrar, o pessoal começa a comentar, vários influenciadores e tudo mais vão falando sobre tipos de investimento, nós vimos isso acontecendo nos Estados Unidos, agora está entrando a questão de investir em petróleo, de investir em ouro, mas você precisa entender que você pode tudo, mas não necessariamente tudo lhe convém, né? Aquela frase antiga já que fala isso. Por quê? Porque quando nós falamos em você investir numa reserva de ouro, né, que realmente é para você colocar em algo extremamente seguro, se fosse num jogo de futebol, o ouro ele nem seria o zagueiro, ele seria o goleiro, né? Ele é a última instância para você proteger teu capital, que seria numa catástrofe mundial, entendeu? O ouro ele realmente é o extremamente conservador. Só que você tem que ver realmente se o teu capital precisa de toda essa segurança, porque o ouro tem os seus benefícios, né? E tem algo que não é tão legal, que seria a questão do valor para você investir nele. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem muitos ativos que conseguem crescer o seu valor exponencialmente trazendo segurança e enquanto você está construindo patrimônio, não necessariamente você precisa se preocupar em defender, né? Porque você precisa construir o seu patrimônio, você está construindo ele, se você tem uma boa diversificação, se expor ao dólar e tudo mais, quem sabe isso já traga uma boa segurança para a tua carteira. Não necessariamente você já precisa sair comprando ouro com R$ 10.000 em carteira, você já se preocupa em comprar ouro, tá? Então, um exemplo que eu dou é o exemplo da pirâmide. Porque pirâmide não é pirâmide financeira nada. Imagina uma pirâmide. Muitos investidores procuram o máximo de conhecimento possível e querem sair comprando tudo no início já, né? No início é que ele começou sua carreira de investidor. E aí ele acaba se colocando muita pressão, né? Eu preciso comprar ações diversificadas, eu preciso comprar ações no exterior, eu preciso investir e comprar uma ETF atrelada a petróleo, eu preciso comprar ouro, eu preciso comprar prata, eu preciso me expor ao Bitcoin. Ele se sente muito pressionado a aproveitar tudo no início, né? Ele tenta tirar o prejuízo de ter demorado a iniciar seus investimentos. Então, esse é o erro do investidor, porque o investidor ele deveria imaginar o seu início nos investimentos
como uma pirâmide ao contrário, porque ela começa menor e vai crescendo ao longo do tempo, né? Por quê? Então, o primeiro passo, por que eu coloquei uma pirâmide ao contrário, exemplo? Porque o primeiro passo do investidor é ele garantir que todo o seu investimento está, no mínimo, refletindo a inflação, para ele manter o seu poder de compra no país. Primeiro passo, garantir o poder de compra no país, vai como se fosse uma escada, vai para o próximo degrau, né? Então, vai para o próximo passo da pirâmide, a pirâmide começa a se abrir. Agora eu começo a investir em ações. Então, agora eu já garanti a inflação, né? Eu garanti o meu poder de compra. Próximo passo, eu começo a investir em ações para buscar uma valorização exponencial, principalmente no longo prazo, para mim não só empatar, mas para mim ganhar, né, no futuro. Aí, próximo passo, depois que você já subiu mais esse degrau na tua escada, aí, quem sabe, eu preciso investir em algum ativo que seja atrelado ao dólar, né? O dólar, como nós tivemos uma live aqui, ele se provou, né, o seu valor no tempo muito mais do que o real. Então, quem sabe, esse seja o próximo degrau da tua escada. Mais uma vez, está abrindo mais a tua pirâmide, né? Aí, você vai investir em ativos no exterior. Então, você garantiu a inflação, você já começou a buscar um ganho acima da inflação e você foi buscar uma moeda mais forte. Para aí, sim, quando a pirâmide já está bem aberta, né, você ir buscar algum ativo, um exemplo, buscar mais defensivo, que seria o caso de uma reserva de valor, o ouro, tá? Então, só para ficar bem claro, nós queremos aqui, como objetivo de todas essas lives, ela tem o objetivo didático, e nunca é indicar compre um ativo ou não, mas o principal objetivo é saber, né? Porque o verdadeiro investidor, o que vai estar na bolsa daqui 10 anos, ele começa buscando primeiro os seus primeiros 10 mil reais, depois os seus 20, depois os seus 50, os seus 100 mil, para depois buscar o seu milhão. Ele não tenta fazer tudo numa única tacada para conseguir virar o jogo e recuperar o tempo que ele ficou fora da bolsa, né? Para isso, o investidor precisa saber o que ele está fazendo, né? Para isso, você precisa entender, então, que reserva de valor é algo que você vai construindo a partir do longo tempo que você está nos investimentos. Quando você tem uma boa carteira de investimentos, aí você precisa pensar em defender ela, e aí o ouro começa a cair bem. Então, beleza, pessoal. Entendemos, então, a ideia, né? Não precisa você ter pressa de se expor ao ouro, né? Você pode ter várias outras maneiras de se expor a ativos que vão trazer segurança para você, sem necessariamente ser o ouro. Outro ponto, agora eu vou falar sobre ouro, dólar, real e Bitcoin. Como eles se comportaram no tempo, esses 4 ativos, tá? Vamos começar com o Bitcoin, que foi até considerado, alguns anos atrás, o ouro digital. Por que o Bitcoin foi considerado o ouro digital? Porque ele acabava entrando naqueles 5 pontos que eu listei para vocês que uma reserva de valor precisa ter. O Bitcoin, ele é escasso, ele não é deteriorável, ele é aceito globalmente, ele tem o seu valor intrínseco, o único problema dele está que ele não tem um longo histórico de aceitação. Porque o Bitcoin, ele surgiu, a primeira negociação feita em Bitcoin foi em janeiro de 2009. Então, perceba, Bitcoin tem 11 anos, ele tem pouco mais de uma década. É extremamente novo. Então, por esse motivo, muitas pessoas tinham cuidado quando se falava em Bitcoin como reserva de valor, porque ele nunca passou por uma grande crise, né? E como nós vimos no último mês, nós tivemos uma crise e o Bitcoin caiu junto com tudo. Então, nesse momento que ele deveria se comportar como o ouro, e ele deveria ser o goleirão lá que ia segurar o jogo, ele entregou o jogo, né? Ele caiu junto. Então, esse foi o ponto do Bitcoin. Então, ele continua sendo um ativo super volátil, né? Que o investidor mais arrojado, experiente, pode usar para ter ganhos com ele, mas como reserva de valor, ele acabou dando na trave nessa primeira crise. Ele não se comportou tão bem como esperado. Então, o Bitcoin, né, ele já foi tirado um pouquinho como reserva de valor. Segundo, se falando do real, o real surgiu em 1994, tem 26 anos, né? É relativamente novo, um pouco mais do que 2 décadas. O real já perdeu seu valor de compra de 94 até hoje em mais de 80%. Então, se você tivesse todo o seu dinheiro em real e você não se expôs ao dólar, né, você viu ele sendo depreciado ao longo do tempo, e principalmente se você não defendeu ele da inflação. Então, demonstra também que o real, além de novo, só 26 anos, ele também não se demonstra uma ótima reserva de valor, porque você precisa estar sempre buscando, no mínimo, algo que replique a inflação, porque senão ele perde o seu valor rápido, né? Em pouco mais de 2 décadas, ele perdeu muito o seu valor de compra. Segundo, o terceiro ativo aqui, pessoal, seria o dólar, né? Dólar surgiu lá na época da Revolução, né, nos Estados Unidos, em torno de 1770 foi, né, o surgimento do dólar americano, e o dólar americano, então, ele tem mais de 200 anos, então são em torno de 2 séculos, ou seja, ele já tem um histórico maior aí de aceitação, ele já vem se provando no tempo, né, bem mais do que o Bitcoin 1 década, o real 2 décadas, o dólar 2 séculos, né, então já mais de 200 anos. Detalhe para o dólar sempre foi a mesma moeda dos Estados Unidos, desde 1770.
Então, não teve dólar novo, dólar cruzado, sempre foi dólar americano, e o dólar também ele nunca teve cortes de zero. Para quem viu a nossa live aqui sobre investimentos no exterior e por que investiu em dólar, nós falamos, né, que o real, desde 1830, quando foi o Real Império, nós já tivemos 9 moedas no Brasil, o real é a 10ª, e nós já tivemos 12 cortes de zero na moeda brasileira, pelo fato da inflação do período, né? Então, por exemplo, da nossa primeira moeda, que foi o Real Império, para você comprar R$ 1, você precisaria de R$ 1 trilhão império para comprar R$ 1. Então, vejam que foram esses 12 cortes de zero, né? Foi a inflação do período no Brasil, porque o Brasil, por ser um país emergente, era uma colônia e tudo mais, ele não foi bem estruturado e ele sofre muito, né? Nós somos um país que, infelizmente, nossa moeda, o real, é o nosso maior sucesso, né, de moeda, que conseguiu estabilizar a economia, mas ainda assim, comparado a outras moedas, ele tem menos valor no tempo comparado ao dólar, por exemplo. E agora, o dólar, então, é legal, né, confiável. Mas então vamos falar do ouro, né? O primeiro registro de ouro, que ele foi considerado como algo de valor, algo que demonstrasse poder, foi há 4.500 anos atrás, que foi um anel encontrado. E se você, né, todo mundo sabe da história, se nós formos analisar a história, por exemplo, desde do Egito, o ouro era considerado poder, da época de Cristo, né, o ouro está relacionado com os reis da época, e nós estamos falando há milênios atrás, né, 1.000 anos atrás. Então, perceba como o ouro, se falando em se provar no tempo, ele supera qualquer outra moeda, qualquer outra forma de Bitcoin no tempo, né? Literalmente, ele conseguiu se provar no tempo e ainda assim ele continua cada vez mais caro. Por quê? Porque principalmente ele é escasso, né? E no caso até do ouro, para a gente entender como ele é escasso, se estima que desde o início da história foram retirados aproximadamente 4 piscinas olímpicas de ouro. Então, 4 piscinas olímpicas na história da humanidade é a quantidade de ouro que já foi extraído da natureza. Então, perceba como pode parecer muito, mas pelo longo período é muito pouco, né? Por isso, por ele ser tão escasso, por ele não ser deteriorado, por ele ser aceito globalmente, né? Ter esse histórico de aceitação de milênios e sempre manter o seu valor intrínseco, ele hoje é considerado uma das principais reservas de valor. É por isso que todos os bancos centrais, quando tende a acontecer um caos mundial, o que eles fazem? Eles vão comprar ouro, né? La Casa de Papel mostra muito bem isso para nós. E até um detalhe, em 2018, 2 anos atrás, foi o ano em que os bancos centrais mais compraram ouro dos últimos 50 anos. Então, e isso que nós não estamos contando os dados de China e Rússia, porque, como sabem, todos os dados que vêm de países socialistas, né, no caso de China e Rússia, você precisa filtrar se realmente ele é um dado verídico ou não, né? O exemplo da China no coronavírus, surgiu lá o coronavírus e só morreram 5.000 pessoas. Então, será que realmente, né, foram 5.000? Pode ter sido muito mais, a gente não sabe, a informação vem só do país, né? Mesma coisa quando se fala nessa compra de ouro. Quem sabe, tanto a China quanto a Rússia, eles compraram muito mais ouro do que eles declararam. Por que eles não declaram realmente o que eles fazem? Porque eles não querem que os outros países saibam as estratégias deles, né? Então, eles acabam sendo países muito fechados, né, nessa questão de informação para mostrar principalmente as estratégias econômicas deles. Então, em 2018 foi o ano em que bancos centrais mais compraram ouro nos últimos 50 anos, e isso que ainda nós não estamos considerando muito bem aí China e Rússia, porque eles podem ter comprado muito mais do que eles declararam. Motivo disso, né, toda a questão do endividamento mundial, né, vários países alavancados, uma possível crise como nós tivemos agora, então isso já era um indício, né, do longo tempo de bull market que nós vínhamos do mundo, e os países começaram a se proteger comprando ouro. E só para vocês entenderem que vai ser comum, e a história mostrou isso, que ao longo do período surgiram vários outros metais, várias outras estruturas, no caso agora o Bitcoin, que vale muito mais do que o ouro. Um exemplo disso foi lá na época de Napoleão III, tá, que era sobrinho de Napoleão, quando surgiu o alumínio. Nessa época, o alumínio valia muito mais do que o ouro, porque era muito difícil, né? Não tinha tecnologia de fazer a liga do alumínio, era muito difícil você fazer essa transformação. E nessa época, Napoleão III, ele queria investir nessa tecnologia, né, para conseguir fazer em larga escala alumínio, para poder fazer as armaduras das tropas dele. Só que na época eles não tinham essa tecnologia, eles não conseguiram, eles fracassaram nisso, né? O alumínio, de certa forma, ele é resistente comparado ao peso, né? E ele queria transformar isso em alguma coisa para ser utilizado na guerra, para favorecer ele. Só que aconteceu que eles não conseguiram, na época, evoluir na questão da tecnologia, e ele utilizou esse alumínio para fazer talheres de alumínio, e na época, essas talheres eram só usadas
pela família imperial e pelos convidados ilustres. O resto dos convidados, eles tinham que se contentar em utilizar talheres de ouro, porque na época o alumínio valia mais do que o ouro, tá? Até um exemplo, em 1850, 1 quilo de alumínio custava $1.200. No início do século XX, pouco mais de 50 anos depois, o alumínio custava $1. E hoje o alumínio ele é utilizado para embalar alimento, né? Você chega na tua casa, abre o alimento, come e joga alumínio fora. Então perceba como ao longo do tempo podem surgir outros investimentos, outros metais preciosos que vão valer mais do que o ouro. Só que o único que se provou no tempo foi o ouro, né? Então esse foi o exemplo do alumínio, que em algum momento ele superou muito o ouro e hoje ele é quase utilizado e jogado fora, descartado, né? Ele não tem mais tanto poder, principalmente o poder de valor intrínseco de você trocar ele não tem, né? Ele não serve como moeda, então ele não se provou no tempo. Legal, pessoal. Então, acho que está bem estruturado para vocês a história do porquê investir em ouro, né? E como isso vai a tendência a continuar muito aí no futuro. Então, agora nós vamos entrar como que nós podemos investir em ouro. Lembrando que hoje a grama do ouro custa em torno de R$280, só que tem várias formas de você comprar o ouro. Lembrando, não é indicação de compra, é só termos didáticos aqui para vocês, né? Então, o ouro ele pode ser comprado físico ou ele pode ser comprado em contratos, em papéis, né, de uma forma simbólica para você em um ativo que vai seguir a variação do ouro, né? Você pode se expor a isso. Se falando nas opções que nós temos no Brasil, para que você possa comprar no Brasil ou mundo afora. Ele pode ser investimento no exterior, né, através de uma corretora americana, nós já vamos falar como. Ele pode ser atrás da reserva física, você pode comprar ouro, eu vou falar aqui 2 sites que você pode comprar ouro e ele é entregue na tua casa, para você guardar na tua gaveta, né? Não é indicado, mas se você quiser, você pode. Você pode comprar aqui na nossa bolsa contratos de ouro, tá? Na nossa visão não vale a pena, nós vamos explicar o porquê, mas então tem uma terceira forma, que seria você comprar contratos, que é os OZ, e também fundos de investimento, que é a forma mais popular de se investir aí atrelada ao ouro. Então, pessoal, o primeiro que eu vou trazer aqui para vocês seriam os fundos de investimento em ouro. Normalmente são fundos de investimento multimercado. Você vai ver que ele fala lá, fundo de investimento em ouro e tem a sigla FIM, que é Fundo de Investimento Multimercado. Esses fundos, eles então vão investir literalmente em ouro e vão seguir a oscilação do ouro. Se falando, eu particularmente, eu utilizo a corretora Rico, eu dei uma pesquisada, eu vi que a Rico tem 2 fundos de ouro bem legais, que seria um, que é do Orama, e o outro, que é o Trend. Deixa eu até virar aqui, vamos ver. Seria o Trend Ouro, fundo de investimento multimercado. Quais as diferenças entre eles? O valor inicial de aporte, o valor do fundo do Orama, ele é R$1.000, o aporte mínimo para você seguir a variação do ouro, e o valor do Trend Ouro, né, do outro fundo, ele é R$500. Eles têm uma taxa de administração em torno de 1%, né, que vai ser cobrado, e eles não têm taxa de performance. A questão é que esse fundo de ouro ele segue a tabela regressiva de imposto de renda, então você não vai ter isenção do imposto de renda, né? Porque ele só segue ele está atrelado à variação do ouro, né? Ele não compra necessariamente ouro físico, então você vai ter a tributação do ouro, tá? Você vai ter a tributação na hora de vender sobre o lucro, que começa nos 22,5 e vem caindo, como renda fixa normal. E qual a diferença? Eu vou falar as rentabilidades aqui, para vocês verem que seria o fundo de ouro da Orama e o fundo de ouro do Trend Ouro. O Orama líquido, nos últimos 12 meses, ele rendeu 44%, enquanto o Trend Ouro, ele rendeu 12,36%. Percebam que mesmo sendo 12% no último ano, comparado à renda fixa, por exemplo, tá ótimo, né? Tá rendendo muito bem esse fundo. E o outro rendendo 44% é um sonho, se falando em investir em ouro. Por que essa diferença tão grande de 12% de rentabilidade de um fundo de investimento em ouro e uma rentabilidade de 44% de um fundo de investimento em ouro? Porque um está atrelado ao ouro dólar e o outro está atrelado ao ouro real. Então, o Orama, né? O Orama, ele compra ouro em dólar. Então, como nós vimos aí, o dólar bateu quase R$6, sem contar que o ouro se valorizou. Então, ele foi colocado um exponencial ao quadrado, né? Ele teve uma valorização acima da média. Enquanto o Trend Ouro, né? Ele é atrelado ao real. Então, ele teve aí a valorização do ouro, mas ele acabou ficando no real, né? Ele não teve esse exponencial do dólar. Esse é o ponto legal que eu queria falar para vocês, que tanto eu quanto o Eduardo, nós particularmente investimos em ouro, sempre em dólar, né? Então, nós investimos, eu já vou falar o próximo modelo, que é investimento no exterior, porque você consegue comprar essa ETF, que ela vai seguir a variação do ouro e ainda também segue a variação do dólar, que, como nós vimos, são 2 ativos que eles são muito mais seguros e eles têm aí uma aceitação, né, ao longo do tempo muito maior do que o real, né? Então, por isso, vale a pena. Se você tem a chance
de comprar o ouro exposto ao dólar, na nossa visão, faz mais sentido isso do que ao real, né? Como nós comentamos, de 1994 até hoje, o real já perdeu mais de 80% do seu valor de compra, enquanto o dólar se manteve. Então, primeiro ponto, são fundos de investimento. Como eu falei, com R$ 1.000 você já consegue se expor à variação do dólar, né? Então, na Rico, nós temos o Orama Ouro FIM e também temos o Trend Ouro FIM. São duas formas de você se expor, porém é tributado sobre o lucro, tá, pessoal? Primeira forma, então, entendido, fundos de investimento, né, em ouro. Segunda forma, deixa eu ver qual que eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou trazer uma que nós não gostamos particularmente, tá? Que seria a compra de ouro na bolsa por contratos. E aí são os códigos, né? É o OZ1D, que você vai estar comprando contratos de 250 gramas de ouro. É o OZ2D, que ele compra contratos de 10 gramas de ouro. E o OZ3D, que ele é referente a contratos de 0,225 gramas de ouro, tá? Então, são contratos que você pode comprar na Bolsa Brasileira, só que eles têm contra nisso, e na nossa visão é um contra muito pesado, tá? Porque ele tem custódia e ele tem corretagem. Então, se falando da Rico, que é a corretora que eu uso, ela cobra 0,4% de corretagem sobre o valor comprado. Então, se você comprar R$ 50 mil em ouro, vai cobrar 0,4% sobre os 50 mil. Então, é um valor bem representativo. Mas o problema está na custódia disso, porque literalmente são contratos de ouro, né? E a custódia é uma média, tá? É uma fórmula que você precisa seguir, mas ela é cobrada ali diária, né? Ela é calculada de forma diária, mas ela vai representar aproximadamente 7% do custo do valor que você tem de contratos. Então, 7% é muita coisa ao mês, né? Então, na nossa visão, principalmente para o pequeno investidor, fica longe dessa questão dos contratos de comprar os OZ, né? OZ1D, OZ2D e o OZ3D na bolsa por esse custo, corretagem e custódia. O benefício para o grande investidor, mais grande, né, ainda assim tem custos, dessa forma você tem a isenção dos R$ 20 mil por mês na venda desses contratos, porque ele realmente é contrato de ouro direto, né? Então, esse ele tem a isenção dos 20 mil. Lembrando que não soma as 20 mil das ações, são separadas. Então, você pode vender 20 mil em ações, 20 mil em ouro, se falando nesse OZ, que você pode vender somando os dois até 40 mil, mesmo com lucro, você não precisa pagar IR. Mas, como falamos, tem esses dois pontos negativos. Na verdade, tem mais um que é a liquidez, né? Muitas poucas pessoas movimentam esses contratos. Então, você tem dificuldade de liquidez, custódia, corretagem e o principal, que é custódia, que vai girar em torno aí de 5% a 7% ao mês de custódia, tá? Que seria o custo para eles operarem isso lá e manterem esses contratos para você. Terceiro, que na nossa visão é o que nós fazemos, o que nós gostamos, que é o quê? Que seria o investimento no exterior. Então, é você ter uma conta em uma corretora americana, você vai transferir o teu dinheiro para lá. Então, para você poder comprar uma ação americana, ou nesse caso uma ETF atrelada ao ouro, primeira coisa que você precisa fazer a conversão do real para o dólar. Então, aí você já trouxe uma proteção para você, né? Como nós vimos, o dólar ele é bem mais confiável que o real. Então, você faz essa conversão do real para o dólar, você já tem uma proteção, e aí você pode escolher diversos ativos, né? Se falando em Bolsa Americana, são mais de 4 mil ativos que nós temos na Bolsa Americana. Na Bolsa Brasileira, nós temos 400 ativos. Então, repare a diferença que você tem para investir. Lá você investe em dólar, aqui você investe em real, né? Então, além de tudo, você tem uma chance de pulverizar muito mais seus investimentos e você tem a segurança do dólar. No caso, se falando para você investir em ouro, o código dos Estados Unidos, lembrando, não é indicação de compra, é onde eu invisto, tá? Então, antes de fazer qualquer tipo de investimento, você precisa estudar melhor. O código da ETF é o IAU, tá? E existem duas ETFs que tem que tomar cuidado, porque tem só o IAU e o IAUF. A diferença dessa ETF que tem o F no final é porque ela investe em contratos, né, futuros de ouro. Como todo mundo viu e está acompanhando a variação do petróleo, alguns contratos do petróleo chegaram a ficar negativos. Lógico, petróleo com ouro são coisas totalmente diferentes, né? O ouro é muito mais escasso do que o petróleo, só que perceba que, se falando em contratos futuros, você pode ter variações não esperadas. Então, como eu compro ouro para proteger capital, eu não quero ter variação não esperada. Então, só compro IAU, que necessariamente essa ETF compra ouro, tá? E, além de tudo, está dolarizada, né? Então, eu tenho duas proteções comprando essa ETF, eu penso dessa forma, por isso que eu compro ela. Sem contar que as taxas de administração são bem mais baixas e não tem essa questão de custódia que eu comentei agora, de você comprar direto contratos futuros da nossa bolsa, né? Então, é uma forma bem mais tranquila de você se expor à variação do ouro, tendo a parte do seu capital dolarizado, né? E aí você vai conseguir fazer a compra.
Lembrando, pessoal, eu estou falando em ouro, ouro, ouro aqui, mas a prata ela é considerada reserva de valor também, tá? Porque o ouro, principalmente, ele tem dificuldade de você fazer movimentações de pequenos valores, né? Imagina uma moeda de ouro para você dar um troco, né? É difícil. Então, a prata entrou como um metal precioso secundário para ele fazer essas pequenas trocas, né? E existe também a ETF americana de prata, tá? Eu também tenho alguma coisinha lá. O código dela é SLV, de Silver, tá? SLV, você vai conseguir comprar também, mesma coisa do que a U, só que ele é atrelado ao dólar e é prata. Também você tem essa opção ter uma reserva de valor em prata, porque quando o ouro ele sobe muito, o pessoal para de comprar prata. Normalmente a prata cai o valor, e aí fica esquecido, né? Aí algumas pessoas gostam de comprar de prata nesse período, porque quando estabiliza, passa a crise, né? Passa a tempestade, o ouro tende a dar uma estabilizada e a prata começa a voltar um pouquinho. Então, isso vai da estratégia de cada investidor. Normalmente, investidores mais experientes fazem isso. E tem a última opção, que é a opção que muitas poucas pessoas sabem, depois eu vou até mostrar a tela aqui para vocês, que é para você comprar ouro para ter ele em casa. E é possível, tá? Não é indicado, mas é possível. Até algumas pessoas pensam, né? Mas se eu comprar joias, será que joia é considerada uma reserva de valor, né? Se eu comprar um anel de ouro, um bracelete de ouro e tudo mais, isso é uma reserva de valor? E, na verdade, é uma péssima reserva de valor pelo seguinte fato. Quando você fala em joias, você tem que perceber que tem uma pessoa que desenha essa loja, tem uma fábrica que vai fabricar essa joia, ela vai ser revendida por uma joalheria. Então, se você vê aqui, já tem vários processos, vários faturamentos, tem várias tributações e várias margens de lucro, né? Vários custos que vão estar nessa joia. E aí você compra. Só que na hora que você vai vender essa joia, eles só colocam em cima de uma balança e vão pesar o valor da grama do ouro e vão pagar para você a grama do ouro. Aí todo esse processo, esses impostos em efeito cascata, essas margens de lucro que teve nesse processo produtivo dessa joia, você perde. Então, por esse motivo, nós consideramos joias uma péssima reserva de valor, tá? Ela pode ser, mas você não vai conseguir colocar todos esses custos que você teve para comprar na hora de você vender. Então, quando você compra um anel, uma joia de ouro, você está pagando muito mais do que o valor do ouro, né? Até porque o ouro físico, ele tem a pureza de 99,99%, tá? Ou seja, é ouro praticamente puro, né? Enquanto você fala em joias, nós estamos falando de ouro 18 quilates, né? Que na estrutura do ouro 18 quilates é 75% ouro e 25% outros metais, para trazer uma maior resistência e para trazer um efeito estético mais bonito, né? Então, ele não é o ouro puro. Além de tudo, tem isso quando você compra uma joia, né? Você está pagando mais caro do que a grama do ouro e não está vindo 100% ouro para você. Esse é outro ponto também. Mas, então, como que eu compro ouro para ele vir para o meu endereço, tá? Tem 2 sites, no final da live eu mostro aqui para vocês, que é o Ouro Minas e nós temos também a Par Metal, que você consegue comprar ouro, vendido pastilhas de ouro a partir de 1 grama, tem a OZ, né, que é 31 gramas, você consegue comprar até barrinhas de 100 gramas de ouro, é mais ou menos do tamanho de um pendrive, e se falando em 100 gramas, você vai pagar em torno de R$28 mil, e você vai ter R$28 mil num tamanho de pendrive, que seria uma barrinha de 100 gramas de ouro, tá? Então, isso você consegue armazenar muito recurso num pequeno espaço, né? E é muito difícil de rastrear isso, né? Então, algumas pessoas acabam usando isso, mas, lógico, você tem o risco, né? Se você guardar na tua casa, você tem o risco de perder, porque ele não é rastreável. Mas também esses 2 sites que eu falei, a Ouro Minas e a Par Metal, eles trabalham com custódia. Então, para o grande investidor que quer estar atrelado ao ouro, ele pode comprar dessas empresas, desses sites, esse ouro, e ele pode solicitar para que fique nessas empresas. Aí ele vai pagar um aluguelzinho para esse ouro ficar lá, ele vai receber um contrato, uma escritura, né, que ele é dono daquele metal precioso, e ele pode trocar a qualquer momento. Lembrando que, se falando dessa modalidade de ouro físico, né, o ouro escritural, que o pessoal chama, você também tem a isenção dos R$20 mil por mês. Então, assim como ações 20 mil, nesse caso também você tem a isenção dos R$20 mil se vendendo ouro, né? Então, alguns grandes investidores acabam utilizando isso para conseguir fazer esse trabalho aí e não pagar imposto, né? Sem contar que ele está alocando parte do capital em um metal, em uma reserva de valor, né? Que seria o ouro, tá? Se falando desses sites, pessoal, você consegue colocar o teu CEP, eles entregam normalmente por correio por todo o Brasil essa questão do ouro, tá? E normalmente você tem o contrato, o compromisso de recompra. Então, eu comprei da Ouro Minas uma barrinha, uma pastilha de 1 grama de ouro e agora eu quero revender. Se for deles, eles têm esse compromisso de recomprar. Então, fica isso. Você comprou deles, eles têm o compromisso de recomprar de vocês, tá? Para não ter o problema da liquidez, né? Porque senão ninguém vai comprar ouro, eu vou numa relojoaria ali, eles vão me pagar muito a menos do que esse ouro vale, né? Então, é possível isso com esses sites também.
A ideia dessa live é trazer o que para vocês? É para trazer o conhecimento, né, de que sim, é legal investir em ouro, ainda mais se for investir em ouro junto, né, com a proteção do dólar, que seria você comprar lá no mercado americano, é muito bom, só que como nós falamos no início da live aqui, tudo você pode, mas nem tudo te convém, né? Se ainda você está construindo o teu patrimônio, você está aportando todos os meses ali 200, 300, 500 reais, R$ 1.000 por mês, você está aportando, você está construindo o patrimônio. Então, se você olhar a tua carteira, você não tem um montante tão alto assim de dinheiro, quem sabe, como eu falei, a pirâmide invertida. Primeiro passo é o ganho da inflação. Segundo passo, eu vou para a Bolsa de Valores para buscar no longo prazo uma valorização do meu capital. Terceiro passo, eu vou para os Estados Unidos investir em dólar. Como nós vimos, o dólar já é centenário e vale muito mais do que vale muito mais, né? Ele manteve seu poder de compra comparado ao real, né? Mesmo tendo 10 vezes praticamente mais tempo no mercado, né? Ele conseguiu manter seu valor de compra enquanto o real já se depreciou. Então, você no terceiro passo vai investir fora para depois de vários anos você estar exposto dessa forma, aí você precisa pensar na proteção, né? Aí você vai colocar um goleirão aí na tua carteira, que seria o ouro, né? Para proteger nesses momentos de crise. Pessoal, falando ali do Bitcoin, muitas pessoas consideravam o Bitcoin como ouro digital, né? Ele era tratado como uma possível reserva de valor. O problema é que nós falamos, ele só tem 11 anos, né? Ele surgiu em 2009. A questão do Bitcoin é que nessa crise ele caiu junto com tudo, né? Então, automaticamente, o pessoal ficou com o pé atrás, ele não é mais considerado uma reserva de valor, e sim um ativo muito volátil. O Warren Buffett ele falou, né, volatilidade é vida, porque o investidor que sabe se expor aos ciclos, ele ganha muito dinheiro. Então, o Bitcoin ele pode ser um bom ativo, volátil, para se ganhar dinheiro, mas não mais encarado como uma reserva de valor, né? Tinha pessoas que estavam parando de comprar ouro para comprar Bitcoin, e nessa crise despencou junto com as ações e as bolsas no mundo afora, tá? E foi um prazer estar aqui com vocês, tá, pessoal? Valeu, um abração, até a próxima.